Bom dia, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Além da Oficina e hoje nós temos um convidado ilustre. Para mim é uma referência, é um cara que eu sigo há muito tempo, um cara que eu admiro, um cara de uma história espetacular. Eu já conheço a história e hoje a gente quer compartilhar com vocês. Meu convidado hoje é Ricardo Barbosa, um ícone da reparação automotiva no Brasil. O cara manda muito. Vai me ensinar bastante aí esses dias que estaremos juntos e seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui na nossa empresa, no nosso podcast. E eu fiquei muito feliz quando você confirmou que viria nos visitar. E aí, o que você está achando aí dessa visita? Em primeiro lugar, Tiago, poder agradecer a você pelo convite, poder estar aqui na tua empresa, uma empresa extremamente familiar, uma empresa carinhosa, uma empresa que te abraça. Realmente eu estou muito feliz de poder estar aqui com você. E agora poder estar dividindo aqui um pouco das nossas experiências. É claro que a gente vai estar sempre ouvindo, trocando experiências, porque eu sei que você tem muita coisa também, tem aprendido muito nesses 2 dias que estou aqui. E com certeza é bom para todos nós. Esse relacionamento, essa troca de experiência só faz o setor crescer. Com certeza. E, Ricardo, eu te visitei, né? Fui lá na Beira-Mar, conheci a operação, conheci um pouco da tua história, do estado, e eu queria começar esse podcast pedindo para você contar a história da Beira-Mar. Como é que surgiu a ideia, como começou, né? Já fiquei morrendo de inveja que já está na terceira geração. Me conta um pouco dessa história. Vamos compartilhar com os nossos telespectadores. Com certeza. A Beira-Mar é uma empresa de 53 anos. 3 de setembro de 73. Então, é uma empresa que foi criada e fundada pelo meu pai, Elias Barbosa, que era ele era técnico cabográfico. E por ser técnico cabográfico de uma empresa que levava cabos submarinos até a Inglaterra, até a Europa. E ela fechou, depois que veio as empresas de telecomunicações aqui do Brasil. E ele, com 40 anos, ele montou uma oficina. E essa oficina se chama Ebenezer, que em hebraico significa até aqui o Senhor nos ajudou. Ele foi muito feliz nesse nome, porque toda vez que a gente fala Ebenezer, ele está muito vivo. Até aqui o Senhor nos ajudou. E quando ele fez 50 anos, eu estava com 20 anos. E aí eu estava chegando na oficina. E comecei a ajudá-lo, já trabalhava ali com ele por volta dos 13 anos, quando eu comecei, mas a empresa seguiu com meu pai por mais algum tempo. Eu fiquei com ele dos 20 para cá, já tem 43 anos que eu estou administrando a oficina. A minha filha tem 10 anos, a Júlia, que você também tem uma Júlia. Temos uma Júlia Né? e, por coincidência, a diferença de idade entre você e a sua Júlia é exatamente a mesma da minha e para minha Júlia. Você acredita? Acredito. Que legal. Então, a oficina, com meu pai, ele com 50 anos, mais um pouquinho, ficou algum tempo. Ele falou: meu filho, eu vou abandonar a oficina, eu não quero mais, eu vou pregar. Meu pai era pregador leigo. Ele pregava nas penitenciárias, pregava nas praças públicas. Ele, no dia de domingo, ele amava ir para as penitenciárias e falar do amor de Jesus para as pessoas. E foi muito legal. E eu comecei a administrar a oficina ali aos meus 20 anos. E a oficina foi crescendo, crescendo. Hoje nós estamos numa área na região de Vitória do Espírito Santo, uma oficina de 3.000 metros quadrados. E uma oficina que é empresa familiar também, está na terceira geração, mas uma empresa pequena que dá muito prazer em administrar, por ser enxuta, por ser tranquila. E a gente está tocando lá. Né? Quando eu fui na sua oficina, eu senti uma paz, uma tranquilidade. Nem parece, né, que é aquela correria, né, de lanternagem de pintura. Os processos muito bem definidos, né, os prazos muito bem estabelecidos, cada um sabendo exatamente o que tem que fazer, né? Parabéns, viu? Problemas nós temos, né? Toda hora, né? Todo momento chega carros aí com problemas, clientes querendo carro muito rápido, seguradoras também exigindo muitas coisas, mas nós vamos administrando. O importante é saber administrar os problemas que chegam nas nossas vidas.
né? Escolher as batalhas realmente e falar, não, vamos seguir dessa maneira, vamos estar, isso aqui a gente precisa intensificar um pouco mais, ter os processos muito bem definidos, para que quando o problema surgir, você está preparado para estar ali estancando, tendo muita paciência, muita calma. E é o que eu tenho dito, pedindo muita sabedoria a Deus, porque é uma sabedoria que vem do alto, que faz você discernir o que é certo, o que é errado, e as suas tomadas de decisões. É claro que a gente às vezes também erra, não é sempre que a gente acerta, né? Às vezes a gente está um pouco mais alterado, mas manter o equilíbrio, Tiago, é muito importante para que você possa ter paz na sua vida e dar paz para os seus colegas de trabalho. Eu vi que, além da sua equipe ser pequena, né, você investe muito na questão da gestão, né? Vi que você tem consultoria do Sebrae, né, fazendo ali a descrição dos cargos, você fez ali o passo a passo de cada função, colocou ali nos setores. Como é que foi essa parceria com o Sebrae? Nada se constrói sozinho. A gente precisa sempre de ter pessoas e estar próximo de pessoas com capacidade. O Sebrae tem nos ajudado muito. Nós temos uma consultora que já está conosco há 4 anos, escrevendo esses processos. E isso aconteceu porque eu tinha uma funcionária que estava há 16 anos comigo e ela resolveu de uma hora para outra ir para Portugal. E eu falei, puxa vida, e agora? Eu preciso começar a admitir outras pessoas, porque o turnover da Beira-Mar é muito pequeno. Nós temos pessoas que se aposentaram conosco, foram várias, né? Então o turnover é muito baixo, mas precisa ter algumas mudanças, e as mudanças vão acontecer. E aí eu senti a necessidade de começar a ter esses processos mais bem definidos. E aí o Sebrae entrou nisso para escrever esses processos, preparar essas fichas técnicas, e a gente avançou muito nesse sentido. E as próximas contratações, elas já vieram em cima de alguns critérios e alguns processos. E aí a gente percebeu que precisava fazer em toda a empresa. E a gente foi crescendo com esse cuidado, inclusive também no andamento do serviço, né? Então a pessoa errou uma determinada etapa, então a gente vai lá analisar por que você errou nesse processo. Foi no acabamento, foi no polimento, foi no recebimento das peças, do estoque. Então onde é que falhou? E ali, por ter em torno de 8 a 10, 12 procedimentos rápidos, a gente consegue ver nessa linha do tempo onde ele falhou, onde ele não fez certo. Então a gente tem conseguido evoluir nesse sentido. Então, quando você cria essa cultura na empresa, a gente consegue avançar mais nesse sentido. E a gente, por isso, a gente tem uma empresa mais tranquila, mais calma, cada um sabendo da sua função, cada um tendo o seu serviço muito bem definido, né? O que eu faço, o que o outro faz, e o resultado é que a gente possa ter um carro com muita qualidade, entregando para um cliente com muita qualidade em cima da expectativa dele. Porque ter carro retornando é muito ruim. Isso prejudica muito. E aí começam os problemas. Um serviço que precisava ser bem feito, você não fez, e aí você tem que refazer o retrabalho. Isso é complexo. Isso deixa o empresário mais preocupado, mais nervoso, e aí ele sai um pouco do eixo. Então, todo cuidado é esse. É a linha final na hora que nós vamos entregar o carro com muita qualidade. E eu vi que você está conseguindo ter essa qualidade. Eu vi que você tem um setor lá do acabamento premium, né? Eu achei muito bacana. É o acabamentista que a gente tem aqui, né? Só que é uma pessoa que fica ali o tempo todo ligado ali com os detalhes, com a qualidade final, com a conferência, né? E eu vejo que as oficinas que têm essa função, né, tem um retorno menor, né, retorno que eu falo, um retrabalho menor, né, e uma satisfação maior do cliente, né. Você sempre teve esse setor, você colocou depois, como é que foi esse setor lá na oficina? Muito bom. É uma inovação, né? Eu tenho, há muitos anos já eu tenho esse setor. Eu sou muito visual, eu sou muito observador. Você encontra donos de oficinas que não são tão visuais. Eles não estão atentos aos detalhes. Então, você pode pedir para 2 pessoas olhar a mesma coisa, cada um vai dar uma visão. Então, eu sempre, quando posso, eu estou lá acompanhando essa última etapa, que é a etapa do acabamento premium,
que a gente chama também de limpeza de cotonete. É aquele detalhe, é você encantar o cliente no que ele não te pediu. Você fez a traseira, mas o para-choque dele tem um arranhado de uma borracha, ele tem um cocô de passarinho, ele tem um chiclete no banco, um suco que caiu. Você faz essa limpeza. Quanto custa para você isso? Nada. É o teu olhar. Isso é muito simples, Tiago. São coisas que a gente peca, a gente não está fazendo. Então, quando você faz esse tipo de coisa e vai avançando e faz uma limpeza seca do motor do carro ali, ele não pediu, mas quando você abre o capô e mostra, olha, Tiago, olha aqui, limpamos o capô do seu carro, olha como é que ficou bonito. Aí ele olha, pai, você não pediu para fazer isso? Você fez isso? Ah, tirei aqui um arranhadinho que tinha, você viu? Deu uma polidinha, saiu. Ah, o seu farol estava todo amarelado, eu dei uma polida, olha como é que ficou bacana. Aí vamos lá olhar a traseira do seu carro, como é que ficou. Não quero ver nada. Você já me encantou no que eu não pedi. Eu não quero ver nada, tá tudo maravilhoso. Onde é que eu assino, onde é que eu pago, eu vou embora. Então isso é muito legal, né? Você tá ali trabalhando, encantando, fazendo algo a mais. É o que o cliente não espera. E isso é o que nós procuramos fazer na Beira-Mar. É um trabalho de excelência, né? Por isso que eu falei, né, quando eu fui lá, que tem empresas que já estão em outra prateleira. E eu considero hoje a Beira-Mar uma empresa que está em outra prateleira, em outro patamar, né? Uma empresa enxuta, uma quantidade de carros, né, razoável, né, de médio porte, mas um resultado muito bom, uma satisfação muito boa, né? E tudo isso é gestão, né, Ricardo? Eu converso muito com empresários e muitos estão preocupados de estar no chão da fábrica, ali, no chão da oficina e tal, e não conseguem enxergar o negócio de cima, né? Não conseguem ter essas visões, essa opinião, esse cuidado, né? Você sempre esteve no estratégico ou você também já acompanhou lá dentro da oficina? As suas coisas. Para As duas você poder coisas. estar no estratégico, você tem que conhecer as particularidades do dia a dia da oficina. Eu costumo dizer que a gente precisa entender um pouco sobre a floresta, mas a gente precisa ver também a árvore. Você precisa ir lá no chão da fábrica, você precisa ir lá no pátio, vamos dizer assim, como o nosso setor, né? Ir no pátio, tá próximo do seu lanterneiro, do seu pintor, acompanhando todo o processo, para que ele possa chegar na linha final e ter um carro com qualidade. Agora, tem muitos empresários que ele pensa em quantidade. Está trabalhando ali de forma muito do automático, sem entender que ele precisa ter gestão do teu negócio. E quando ele entende, ele sabe quanto custa o teu negócio. A hora homem, quanto custa o meu negócio? Eu estou vendendo uma hora de R$ 50, nós temos hora centesimal, nós estamos falando de 50, 60, R$ 70, mas a média, para o setor que conhece bem, nós estamos falando de 60, 65, porque tem horas aí de 80, Sim. 85, mas na média ela gira em torno de 60, R$ 65. E o custo dele é muito maior. Ele não sabe disso. Então, muitas vezes, ele vende de qualquer maneira. Você encontra oficinas que vai pintar um para-choque nos dias de hoje, 2026, cobra R$ 1.000, R$ 1.200. Não estou falando de carro premium, estou falando de carro comum. Uhum. Mas você tem vizinhos que cobram R$ 350. Então, a diferença é muito grande. E, com certeza, essa oficina de R$ 350, ela está passando dificuldade. A oficina que consegue cobrar um pouco mais, ela consegue performar melhor. Então é importantíssimo conhecer os seus números. Não está mais naquela época de ter 15, 16, 18. Aqui eu falo para você, dono de oficina, 18, 15, 14 seguradoras, credenciamentos. Hoje está na época, eu tenho conversado com muitos empresários, você também, Thiago, a gente tem percebido que tem procurado estar credenciado a menos seguradoras e tendo um ticket maior, buscando uma performance maior, para que você possa ter um resultado maior, para que você possa, na sua última linha, ter um resultado satisfatório. Aí você fala, yes, minha empresa está sendo produtiva, está valendo a pena. Eu converso muito com o pessoal de oficina, né? Eu tenho um contato diário aí com vários empresários e isso é uma nova realidade, né? Diminuir a quantidade e olhar mais a qualidade, né? Quando a gente fala qualidade, é a qualidade do atendimento, é a qualidade do orçamento, é a qualidade, né, do cliente,
né, o bem-estar do cliente, né? Todos estão focando em diminuir, porque a maioria das oficinas que olham só o volume, ela trabalha muito mais e fatura menos, porque não necessariamente o volume vai ser o maior resultado. Verdade. Né? Às vezes uma oficina mais vazia, ela vai conseguir girar mais rápido aquele carro, fazer um orçamento melhor, fazer um acompanhamento melhor, entregar um serviço melhor, né? E estou vendo que os donos de oficina que não estão tomando essas decisões, eles estão ficando para trás. Alguns, como você falou, estão passando dificuldade. Eu já ouvi vários falando sobre desistir da oficina, sobre vender a oficina, fechar a oficina, porque não consegue achar esse equilíbrio, né? Eu sei que você já teve mais credenciamentos. Quando foi essa virada de chave? O que aconteceu lá na sua vida que você conseguiu perceber que era o momento de você reduzir esses credenciamentos para poder focar mais no ticket médio, mais na rentabilidade? Quando foi? Boa pergunta. Primeiro que você falava também ali de ter um cuidado também com o cliente. Eu quero dizer, antes disso, que você também tem que ter cuidado com a tua equipe. Você precisa trabalhar a tua equipe para que ela possa realmente estar enganjada e você possa conseguir bons resultados. Lá na Beira-Mar a gente tem um cuidado muito grande, como você viu, com nossa equipe. Né? Isso é muito importante. Eu vejo isso aqui também na Santa Fé. O cuidado, essa coisa, a tua filha com essas meninas aqui na recepção, esse cuidado é muito importante. Mas respondendo a sua segunda pergunta no mesmo bloco, você perguntava sobre qual foi o momento. Foi através dos indicadores. Fazendo análise dos indicadores, eu tinha 16 seguradoras, era credenciado de 16 seguradoras. E aí tinha seguradora que me mandava 2 carros, me mandava um carro. Tinha seguradora que me mandava um carro, me mandava 5 PTs no mês. E aí, através dos indicadores, eu comecei a perceber que aquela seguradora não fazia diferença no meu negócio. Ela me dava mais trabalho, me dava mais aborrecimento e complicava mais o meu negócio, porque era carro guinchado, carro sem roda, carro que tinha pego fogo naquela época. Nós não podíamos rejeitar os carros. Hoje você pode fazer a verificação em cima do guincho e dar o PT e vai embora. E aí eu comecei a perceber que não estava valendo a pena e fomos reduzindo. 16, passamos para 12, passamos para 10. E na pandemia a gente observou que a gente precisava ser mais eficiente. Dava para continuar trabalhando, nós trabalhamos todos os dias lá em Vitória por ser essencial, né? O governo deu dessa maneira, a gente trabalhou todo esse período, mas a gente teve mais tempo de raciocinar, ver a coisa pelo lado de fora, estava tudo com muita calma, e a gente começou a perceber nos números que tinha que cortar, porque o ticket médio era muito baixo, mesmo que você tinha um serviço igual, esse serviço era igual a esse daqui, mas a seguradora te dava o dobro. Uai, eu preciso ter mais carros dessa seguradora. Mas estava tão cheia a oficina que você não tinha como pegar esses carros. Eu aprendi com meu pai, ele falava do meu velho pai, Elias Barbosa, ele dizia bem assim, meu filho, você não enche a sua oficina demais. Deixa, porque Deus vai mandar um filé mignon. E aí você não vai ter espaço para o filé mignon. Você já está ali cheio, a oficina está cheia, você não tem mais espaço. Então a gente precisa ter esse espaço para o filé mignon. É aquele carro que chega daquele doutor, aquele médico, aquele engenheiro, que seja um outro carro, um particular, que é um serviço pequeno de 7, 8, 9 mil reais. E você tem como atender esse carro. Então, a gente começou a observar com mais cuidado e hoje nós estamos com 6 seguradoras só. A gente está conseguindo atender melhor as seguradoras. A gente está tendo um relacionamento melhor com as seguradoras. E a gente está conseguindo um ticket maior. Com isso, nós estamos aumentando a nossa eficiência. Então, esse acompanhamento de tudo que nós estamos conversando, com mais essa gestão com seguradoras, não em quantidade, sim em qualidade. Seguradoras que te respondem mais rápido, que facilitam a sua vida, que são mais flexíveis na orçamentação. Poxa, isso ajuda toda a estrutura. E aí você se torna um empresário mais calmo, mais tranquilo, com menos problema. Né? O cabelo não vai ficando branco. Não vai caindo. Né? Não vai caindo.
E aí você vai tendo aí mais facilidade, né? E mais sabedoria. É o que eu digo sempre. Tem que pedir a Deus sabedoria. Tem 3 coisas que você pode pedir a Deus, Tiago, e Deus te dá com muita com porção muito grande. Uma delas é sabedoria, outra é discernimento e outra é inteligência. Mas é necessário, como está na palavra, que você peça. Então, pelas manhãs, meus amigos, peça a Deus sabedoria, discernimento e inteligência para você tocar a tua oficina de maneira mais segura e com mais tranquilidade. Isso aí é um desafio, né? Tocar a oficina com mais tranquilidade. O que eu vejo muito nos donos de oficinas é esse estresse, né? O nervoso, é a equipe, é o cliente, é a seguradora. Só que eu vejo a maioria desses donos de oficinas que tem esse comportamento reclamando muito, né? E até falo isso para minha equipe. Não vale a pena ficar reclamando. Até falei para um colaborador um dia desse. Você sabe o que significa reclamar? É clamar novamente. Exatamente. Então, em vez de você ficar reclamando, traz aqui uma sugestão. O que a gente pode fazer para superar essa dificuldade, esse problema, né? E eu tenho feito isso na minha vida, na minha empresa e conseguindo colocar isso na cabeça das pessoas que estão em minha volta. E isso muda tudo, né? E eu vi lá, né, na sua estrutura, na sua equipe, pessoas positivas, pessoas, né, colaborativas, pessoas que realmente estão se importando com aquilo ali, e se importando com o cliente, igual você falou, do detalhe, do arranhão do para-choque, o banco, o farol e tal. E isso faz a diferença, né? E por que eu estou te falando isso tudo? Chega num ponto crucial que eu também falo aqui para os meus colaboradores, que me diga com quem andas que eu te direi quem és. Né? E quando a gente se aproxima de pessoas positivas, até a energia muda, o comportamento muda, né? E prova disso, a visita que nós fizemos à sua empresa. Não foi uma coisa programada, né? Nós ganhamos uma viagem para poder visitar um fornecedor e era na sua cidade e nos ofereceram assim, vocês conhecem o Ricardo Barbosa? Eu falei, não. Será que você está falando mesmo Ricardo Barbosa? O meu ídolo? Falei, cara, menos, pessoal, menos. Esse cara é uma referência no mercado, eu sou fã desse cara. Cara, poxa, eu posso ligar para ele, se você tiver interesse, e levar você lá na oficina dele. Falei, cara, já ganhei 2 presentes na mesma viagem, né? E fui lá e conheci, e a gente se aproximou, e a gente conversou, e aí a gente, né, compartilhou conhecimento e tal, e tudo fluiu, né? Verdade. E hoje, esse encontro aqui é fruto dessa viagem. Você vê, né? Por que eu estou te falando tudo isso? Como é que Deus é maravilhoso, né? A gente muda o comportamento, tem ideias, tem comportamentos, tem ações positivas e tudo colabora ao favor, né? Para as coisas boas acontecerem, né? Aí hoje outro presente que você me deu, você trouxe uma equipe, 6 empresários nessa visita. Quanto essas conversas, né, enriquecem os nossos negócios, né? Um faz de um jeito, um faz de outro jeito. Eu fiz assim, tive esse resultado. Cara, olha como é que Deus é bom, né? E já quero te agradecer novamente. Além de você vir, ainda trouxe um time, né? Ainda trouxe reforço, né? Então, como que é isso na tua vida? Porque eu vi que você só é cercado, como diz um amigo nosso, só é cercado de faixa preta, né? E como é que foi essa... Porque eu também sei, outra pergunta que eu ia te fazer, sobre a sua trajetória no sindicato, né? Toda essa galera aí veio do sindicato, como é que ficou essa composição dessa turma, né? Vocês vejo que vocês são tão próximos, viajam juntos, compartilham os resultados e tal, as boas práticas. Como é que você montou um time de reforço, assim, né? É um reforço mútuo, né? Vocês se ajudam, então como é que foi essa composição desse time? Olha, eu tenho que voltar lá atrás, vai ser longo esse nosso podcast. O que acontece? Vou ser bem sucinto. Quando eu tinha por volta dos meus 23, 22, 23 anos,
eu recebi a visita de um empresário para a gente conversar. Ele tinha ido umas 2, 3 vezes na minha empresa, eu tinha 23, ele já tem uns 50, já tinha oficina já uns 30. E ele, vamos conversar, vamos bater um papo, a gente quer montar uma central de compras. E aí surgiu o primeiro trabalho. E nós fomos, tínhamos coisa de uns 15, 20 empresários na primeira reunião, tudo de oficina, e nós montamos a primeira central de compras. Eu fui o primeiro presidente da central de compras. Foi a primeira central de compras do Brasil, do setor de autopeças. E foi muito bom, porque nós não só comprávamos peças. Naquela época, nós comprávamos elevadores, macaco jacaré, nós comprávamos preguiça. E outra coisa também, porque era a fase do carburador. O dono do carro ele ia 3 vezes na oficina para trocar óleo, limpar o carburador. Os mais antigos aqui vão lembrar do estilete, boia, diafragma, todas essas coisas que tinha dentro do carburador. O óleo se trocava com 5.000 quilômetros. Então nós tínhamos uma presença muito mais forte do dono do carro dentro da oficina. E a mecânica era mais acentuada, a lanternagem não. Então surgiu uma central de compras ali, comprávamos óleo, líquido de radiador e fluiu muito bem. Mas nós sentimos depois uma necessidade de treinamento. E aí veio a associação e em seguida o Sindirepo, que foi o nosso sindicato. Eu fui também presidente da associação, chamada SORS. Depois tivemos o sindicato, que era um sindicato de gaveta, dentro da Federação das Indústrias. Aí que nós conhecemos o Senai. Até então nós não sabíamos que tinha um Senai que podia nos ajudar muito. Nesse momento o Senai fez toda a diferença lá no nosso estado, porque estava chegando a injeção eletrônica, muitas coisas novas estavam surgindo, as tecnologias, os carros estavam se abrindo, o Collor abriu o mercado, foi ele que abriu, né? Não podemos esquecer disso, foi ele que abriu o mercado para os importados, foi ele que abriu o mercado para o cartão de crédito. Então, nesse momento, alguma coisa melhorou no nosso país, né? Nós só tínhamos 4 montadoras, e eram só aqueles carros que não tinham botão elétrico, não tinha nada, era Fiat, básico, Ford, Volkswagen, GM, e a gente vivia com isso aí, eles disputavam o mercado dessa maneira. Então nós fomos criando um time, e esse time sempre nos acompanhou, né? E hoje eu trouxe um time que basicamente é tudo da segunda geração, né? São pessoas bem mais novas, eles estavam ávidos por vir, quero deixar claro isso. Nós conseguimos reduzir ali, porque tinha mais gente para vir, não tinha condição para pegar uma van, pegar o Uber, encher essa oficina aqui de empresário, mas se a gente abrisse as portas ali, nós teríamos assim 15, 20 empresários ali, estando aqui no dia de hoje. Nós estamos aqui com 6. Mas dizer que esse time é um time que está muito preocupado em fazer uma boa gestão do seu negócio. E o mais importante, a gente ali não tem essa coisa de ser adversário. Nós somos concorrentes, mas de uma forma leal, uma forma justa. A gente troca os números, a gente troca informação, a gente está sempre entendendo um pouco mais dos indicadores de cada um. Quando um é melhor do que o outro, um ajuda o outro, um dá uma mão para o outro. Você vê, nós estamos aqui discutindo o ticket médio, que é muito importante para o nosso negócio. Hoje eu posso dizer para vocês, da oficina, que uma das coisas mais importantes é melhorar o nosso ticket médio. Quando a gente melhora o nosso ticket médio, a gente melhora a saúde do nosso negócio, né? Então, hoje nós estamos aqui fazendo esse podcast, mas tem um time lá embaixo, conversando com o seu time, discutindo lá o que pode fazer de melhor, o que a gente pode alcançar, valores melhores ali que não foram apurados, que às vezes não passou despercebido, fazendo coisas justas, coisas corretas. Passou ali, você tirou uma peça, você desmontou alguma coisa e não escreveu, a seguradora paga. Mas você precisa comprovar com fotos, você precisa comprovar ali, e a seguradora vai pagar, tudo certo, está tudo já muito, muito equacionado nesse sentido. Então, é com esse time que a gente tem andado, é um time que quer fazer a coisa crescer. Temos viajado não só para o Brasil, para fora do Brasil também, temos feito várias missões internacionais, e é um time que está sempre querendo aprender um pouco mais. E é o que nós viemos fazer aqui, Thiago, aprender com você. Com certeza, nós estamos aprendendo muito mais do que estamos deixando. Estamos levando muito mais informação e bagagem do que estamos deixando para você. Eu espero poder contribuir um pouquinho, né, com essa turma aí, como você falou, né? A maioria já é a segunda geração, né? Empresas aí que já existem há tantos anos, né? E essas trocas são muito importantes, né? A gente sempre deixa alguma coisa, a gente leva alguma coisa, né?
E para mim é uma honra, né, receber tantas pessoas aqui ao mesmo tempo e pessoas que estão contribuindo muito, né, com o meu negócio, né, com a visão. É igual ontem a gente ficou aqui, trocou ideia, olhamos o número, analisamos funções e tal, metas. Cara, maravilhoso, fiquei encantado o dia de ontem, né? Espero que tenhamos outras oportunidades de fazer isso mais vezes, né? Porque é tão difícil, né? A nossa vida, né? Correria de oficina e tal, é difícil a gente sair, né? Ainda mais com um grupo, né? Eu quero até acrescentar, me perdoe por te interromper, mas foi muito rico. Ontem, Thiago, eu até me arrepiei aqui. Ontem foi muito rico. Foi um momento assim muito gostoso, muito bom aqui na sua sala, que nós podemos aqui discutir coisas muito interessantes. E você abriu aqui os seus números, a gente evoluiu, a gente viu que podia avançar, como nós estamos no nosso estado, a gente também mostrou sempre como nós estamos, quantidade de veículos que a gente de passagem, nosso ticket médio, número de funcionários, e a gente consegue fazer uma evolução para ver a eficiência. A gente vê o ticket médio por profissional, coisa que o setor não conversava no passado. Sim. Então a gente está mudando de patamar. Eu tenho observado do sul do país ao nordeste que nós estamos tendo um time de empresários que está num nível muito legal, fazendo toda a diferença. E é bacana, porque ninguém está guardando para si. Nós estamos dividindo e esse time Brasil agora ele está crescendo. Ele está crescendo. Não posso deixar de lembrar do Eduardo. Eduardo tem feito um trabalho maravilhoso nesse aspecto. É ensinado o dono de oficina a como entender mais sobre gestão, a como ler indicadores. E isso a rede tem feito com muita maestria, né? E isso é muito importante para a gente, porque o dono de oficina não sabe. Muitas vezes você pergunta, quantos funcionários você tem? Peraí, fulano de tal, quantos funcionários nós temos? Aí pega dois, um atendendo, dois, não sabe. Aí você pergunta, quantos carros? Aí ele vira para a secretária, secretária, quantos carros nós temos? Não sabe. Aí você vai, não adianta você se aprofundar, não dá para você ter mais perguntas para ele. Ticket o quê? Isso foi no passado. Então essa diferença onde eles estão conhecendo esses indicadores, estão conhecendo margem de contribuição e tantas outras coisas, isso a rede tem nos ajudado, tem nos apoiado muito nesse aspecto, fazendo a diferença para o Brasil todo, fazendo com que os empresários possam conhecer mais dos seus indicadores e podendo ter um ticket médio melhor. Saber vender quanto custa a sua hora, saber vender melhor a sua hora. Você tocou no assunto do Eduardo, né? Eu sou suspeito em falar, né? Porque eu faço consultoria com o Eduardo aí, eu sou cliente dele desde a época da FX, da Você é o consultoria. primeiro, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Eu sou o 01 lá na rede. Você é o 01. Né? Eu fui o primeiro cara que assinou lá o contrato de adesão à rede. E eu tenho muito orgulho disso, aprendo todos os dias com ele. Para mim é um cara que é uma referência, é um cara que já trocou muita ideia comigo, já me deu muita dica, já contribuiu demais na minha carreira, né? E eu tenho, sim, um orgulho de fazer parte desse negócio, né, enorme. É uma rede de oficinas que nos dá a oportunidade de conhecer outras pessoas que vivem, né, a mesma realidade que a gente, pessoas que querem crescer, pessoas que querem gerir os seus negócios, querem ter mais qualidade de vida, de ter menos dor de cabeça, entendendo que precisa investir na gestão e não só na produção. Então, eu sou fã desse cara, sou fã dessa família, né? Porque agora a família toda está junto, né? E cresceu, agora E ele é cresceu, avô, né? E agora eu tô com Eduardinho, mais você é inveja. avô, hein? Igual a mim. Tenho mais inveja de vocês dois, né? Que vocês já são avós há mais tempo que eu, agora também sou avô. Minha netinha tem 1 ano. Legal. Entendeu? Mas profissionalmente, então, né, a inveja ainda é maior, né? Porque vocês estão à frente, né? Muitos anos à frente do que eu estou, mas eu estou aí no retrovisor. Estou seguindo os passos de vocês e, graças a Deus, estou colocando em prática tudo que eu tenho aprendido com vocês, né? Eduardo, muito obrigado. Você faz a diferença, como sempre fez diferença na vida desses empresários.
Também conhecemos vários empresários que bebem da mesma água que a gente nessa fonte, mas não praticam. Agora eu quero que você me dê sua opinião do outro lado da moeda. Porque ontem mesmo teve um comentário aqui, né, do Lucas. Quando tem a reunião, eu viajo 150 quilômetros para ir para a reunião, volto mais 150 quilômetros. E você comentou. E tem gente que está do lado e não vai, né? Você acha que essas pessoas que não estão olhando para esses indicadores, que não estão participando, né, das transições, igual agora a gente falou muito ontem sobre contabilidade, reforma tributária, várias questões, você acha que essas pessoas que não estão se atentando para essas mudanças que estão acontecendo no nosso segmento, elas vão conseguir permanecer nos seus negócios? Dificilmente. Com essa nova reforma tributária, essa reforma que vai chegar aí, CBS, ABS, vai sair um IBS. corte. Oh, Deus, deu um branco aqui agora. CBS e IBS. Com essa, voltando. Eu acho que muito difícil. Essas empresas, elas precisam realmente conhecer mais do seu negócio. O empresário precisa ter interesse, mas também nós temos que entender o momento que esse empresário está passando. Né? Às vezes nós temos um empresário que, por sua vez, ele gostaria muito de estar participando disso tudo. Mas às vezes ele tem 2 filhos pequenos, 3 filhos pequenos, ele financeiramente não tem condições, ou ele está com a sua vida com tanta dificuldade no seu negócio, que ele só quer sair dali e ir para casa. Ou às vezes ele está com tanta dificuldade que quer sair dali e quer tomar uma cervejinha. Ou ele quer comer um torresmo. Esse poderia estar fazendo o treinamento, poderia estar crescendo, poderia estar buscando. Então você tem pessoas que querem empresário, querem buscar, que querem melhorar, querem estar melhorando o teu negócio no dia a dia, mas nós temos empresários acomodados, que são empresários que geralmente ele é o que abre, é o que fecha, é o que toma conta do negócio, é o que vai no banco que paga, ele que cuida de tudo. Às vezes ele tem uma funcionária, às vezes ele tem um filho, tem uma esposa. Ele não incentiva também o seu filho para crescer. E a geração de onde ele veio não o permitiu. Então tem várias coisas dentro desse contexto. Mas falando para aquele empresário que tem condições, que tem tempo, que poderia estar se juntando a uma associação, um sindicato, ou até mesmo um grupo local, para discutir sobre o negócio dele, para poder fazer a troca. Porque, Thiago, também tem empresários que não querem passar um número. Eles querem só ser esponja. Querem só tirar. Receber, né? Querem só receber. Mas logo o grupo percebe. Nunca vem com a proposta, nunca vem com os números. Quando vem com os números, são números que lendo o plat com CRE, é tudo muito complexo. Então, aí não dá. Então, a gente precisa entender que para que a coisa possa fluir, ele tem que vir com o coração aberto, com a mente aberta, para realmente fazer essa troca bacana. Você veja, a gente está aqui, daqui a pouco a gente vai pegar uma van e estamos indo para Goiânia visitar o amigo Renê, que está nos esperando da Royal. Então, basicamente uma semana nós estamos fora do nosso negócio. Mas está sendo muito, muito válido, está sendo muito rico esse momento. Mas você está se permitindo fazer, você está se permitindo ir buscar essas informações. Então, sendo muito, muito sucinto, né, nessa minha posição, esses empresários, eles não conseguirão avançar. Eles vão continuar dessa maneira. Mas tem uma notícia. Tem um colega que fala bem assim: Ricardo, esses empresários, eles têm 7 vidas. Parece gato. Ele não morre fácil. Demora. Não que a gente tenha interesse com que ele saia do setor. Não, mas ele atrapalha. É o empresário que está vendendo uma pintura de para-choque por R$350. É o que está fazendo para algumas empresas uma porta por 200, porque condicionou lá que era 200. Essas empresas de locação, muitas vezes, que só pagam 200. Ele aceita. Para tentar uma peça. Então, esses empresários estão retardando, eu diria que, o benefício de todo o setor de ter uma condição melhor. Não só para ele, enquanto empresário, mas para com o outro também. Tendo um preço que seja razoável, que seja bom para ele, que seja bom para a seguradora, que seja bom para a locadora, que seja bom para as associações. Mas principalmente para o negócio dele, para que ele seja saudável.
Então, se ele não mudar o mindset, ele realmente não vai avançar. Você acredita no momento ideal? Porque eu converso todo dia com empresário e eles sempre estão esperando alguma coisa acontecer para fazer algo, para mudar alguma coisa na empresa, mesmo que seja algo que está incomodando muito ou impactando o resultado. Você acredita no momento ideal? Eu acredito no momento que ele tem a informação de quanto é o resultado dele. Porque o negócio é o seguinte, o camarada que não sabe administrar o seu próprio negócio, o seu dinheiro de forma pessoal, ele vai viver no cartão de crédito. Mas ninguém contou para ele que os juros está altíssimo. Ele está ali, no sufoco, está vivendo, está pegando o dinheiro, mesmo dinheiro que ele bota no bolso direito, no bolso esquerdo. Ele pega aquele dinheiro que entrou lá na conta dele e não é dele, são de peças que a seguradora pagou. Aí ele liga para a esposa, junta os meninos que eu vou passar um final de semana. Aí a esposa fala, vamos passar um final de semana na montanha, que lá tem a serra nossa, né, da Vitória. Aí a esposa fala, vou lá na C&A comprar uns calção para os meninos, uma sandalinha. Aí compra para os 2 meninos um calção, uma camisa. Aí compra um vestido para ela. Aí liga para ele, olha, comprei uma bermuda para você, uma camiseta nova. Só ali ela já gastou um bom dinheiro. Aí ele bota gasolina, ele faz não sei o quê, ele toma isso, faz não sei o quê. Aquele dinheiro não é dele. O que fica é pouco. E ele não trabalha com a margem, ele trabalha com todo. Ele trabalha com todo. Então ele não conhece o indicador da empresa dele. Aí ele faz aquela bagunça. Então, respondendo a sua pergunta, quando ele conhece o indicador e ele sabe, peraí, eu sei mexer com dinheiro, eu só tenho isso aqui para viver esse mês. Dinheiro acabou, eu tenho que segurar. Não dá para pegar e gastar no cartão de crédito. Mas quando ele consegue entender que o resultado dele não é bom, esse camarada fala o seguinte, peraí, eu não posso gastar. Eu agora tenho que me instrumentalizar. Quem vai me ajudar? O Sebrae? Um curso? Eu vou procurar na IA? Eu vou procurar um curso aqui no YouTube? Eu vou querer entender um pouco mais. Peraí, deixa eu ver aquela oficina que está indo bem, está performando bem. Às vezes é o vizinho dele. Aí ele se aproxima. Esse é o momento onde tem o despertar. Esse despertar, ele vem no bolso. O problema é que eles não querem nem ter o mínimo. Pode fazer de papel de pão. Bota lá, eu gastei tanto esse mês e eu tive isso aqui tanto de resultado. Perdão, eu tive isso aqui tanto de receita. Dê mão de obra. Dê mão de obra. Porque só entra dinheiro de oficina de duas maneiras. Ou é pela mão de obra ou pelo resultado das peças. E a peça a gente compra, né? Tem que pagar esse boleto. Justamente. Se você vendeu com 10% de margem, beleza. Você tem um resultadozinho também nas peças. Você vai somar mão de obra, mas a peça vai ter ali uma condição para você poder fazer o equilíbrio do seu negócio. Então, esse é o momento, quando ele começa a querer entender mais do negócio dele. Aí, ou ele se desespera e ele abandona, que eu tenho muitos amigos que abandonam, eles vão viver assim, de olho fechado, como eu estou aqui agora, ó, aqui, ó. E vai tocando, ou ele fala, não, eu preciso me ajustar. E aí ele vem buscar informação. E hoje nós temos vários canais de informação para você performar melhor e ser um empresário melhor. Basta você querer. Isso é importante. E quando muda, né, esse pensamento e a pessoa entende que precisa buscar conhecimento, precisa buscar mais atualizações, precisa mudar o negócio, aí a coisa acontece. Muitos falam para mim, Thiago, poxa, mas eu não sei, eu não tenho tempo, eu não consigo sair da operação. Eu falo, você vai ficar até quando procurando desculpa para fazer o que você sabe que precisa fazer? Posterga, né? Não dá para ficar o tempo todo postergando e tal, e arrumando desculpa. E enquanto você está arrumando desculpa, vários outros estão conseguindo mudar, conseguindo ter resultado. Eu falo aqui na empresa, se em algum lugar foi possível fazer, a gente também consegue fazer. Verdade. Né? Agora, tem que entender o que ele fez. Vamos estudar, vamos saber o que ele fez, como que ele chegou no resultado. A gente pode não estar nesse resultado, né, agora, mas se a gente começar a fazer um trabalho para chegar até lá, é o sonho, né? Eu falo aqui que a gente tem o resultado atual, o médio prazo
e o longo prazo, que é o sonho, né? Vamos tentar pelo menos o médio prazo, já que a gente já conseguiu chegar aqui, vamos no médio prazo, vamos um degrauzinho de cada vez, né? Mas a maioria que eu converso não quer subir o degrau, ele quer ficar no mesmo degrau e quer que o resultado venha sozinho. Eu falei, se você descobrir, me explica, me ensina, por favor, porque eu não consigo entender. É isso aí. Através de erros, de acertos, você vai galgar coisas melhores. Mas você tem que desejar. Você tem que olhar para o seu negócio e falar, minha família vive disso aqui. Eu preciso entender melhor o meu negócio. E esse entender, eu sempre bato nessa tecla, ele vem através dos números. Ele vem através dos indicadores. E aí ele vai, com certeza, ele vai avançar. Porque o cara, quando abre uma oficina, Thiago, ele já entende sobre essa logística toda de compra de peça, cliente, consertar, desmontar, montar. Isso é o nosso dia a dia. O complexo é como é que eu vou gerir isso aqui? Como é que eu vou pagar meus funcionários? Eles têm que estar todos registrados, sistema de comissionamento bem alinhado, resultado para eles. Tem uma equipe que vibre, que celebre as vitórias. Outro detalhe que a gente faz com muito cuidado, muito esmero e faz de forma constante é celebrar as nossas vitórias. Né? Batemos as metas. Poxa, vamos celebrar. Né? E aí pode ser com churrasco, pode ser com bolo, pode ser com pudim, pode ser com uma churrascaria, com a pizza, com refrigerante, mas é necessário que você o faça. Não é? Então, na Beira-Mar, a gente dá o 14º salário. A gente bonifica. A gente tem as premiações. Eu vi que você também tem um programa aqui de premiação fantástico. Fiquei muito feliz. Vou levar alguns modelos, inclusive, para fazer essa troca. Eu estou copiando. Já estou dizendo aqui para o público aqui que eu já vou copiar alguma coisa que eu aprendi. Eu fico com vergonha, né? Porque às vezes eu falo assim, poxa, é pouco. Mas às vezes é o que a gente pode proporcionar, mas para quem está recebendo, às vezes, é muito. Né? Às vezes o pouco para um é muito para outro. E aí eu falo aqui, né? Eu tenho até. Você conhece essa sábia Ana Paula, minha esposa digníssima? A gente tem um ditado que é melhor o feito do que o perfeito, né? E aí eu preciso fazer algo, né? Porque é muito melhor do que eu não fazer nada, né? Então, se eu posso oferecer ali alguma coisa para eles ali como uma meta, né, uma premiação semanal e tal, é melhor a gente fazer alguma coisa para que ele se sinta, né, reconhecido, que ele se sinta valorizado do que nada. Né? Eu já apresentei aquela meta que eu já apresentei para vocês ontem, e teve gente que falou assim, poxa, mas é tão pouco. Eu falei, cara, mas é o que eu posso oferecer no momento. Né? Talvez quando a gente chegar nesse pouco, a gente consiga melhorar. E outra coisa, não é, às vezes, para ele não é nem o dinheiro, é o reconhecimento. É o reconhecimento. Né? Você começou com aquele valor, e esse valor ele vai crescendo de acordo com a evolução, mas você começou com planos de metas, e essa troca ela é muito importante. O funcionário que recebe, ele fala, poxa, eu estou sendo reconhecido, eu posso mais. Mês que vem eu vou um pouco mais. E isso é muito importante. E tem muitas pessoas que não fazem. E deixam de aproveitar esses talentos no seu negócio. Essa ferramenta que é muito motivadora, se bem aplicada, claro, com metas extremamente factíveis. Sim. Não adianta você colocar uma meta, né, dono de oficina, coloca uma meta que não é para bater, não é factível. Então não faça. Deixa ela como está. Porque o efeito colateral é pior. Então coloca uma meta razoável, factível, deu para ele, bateu um valor menor e vai avançando. Né? Então ele vai querendo bater as metas e você vai também bonificando um pouco mais a partir disso. Eu acho que esse também é um segredo muito importante para você manter a sua equipe no dia a dia motivada. Então está aprovado, né? Pelo menos o pontapé inicial aprovadíssimo. Eu já estou levando para lá uns itens ali que eu achei fantástico. O professor está falando que vai copiar o aluno, eu já ganhei um dia. Já. Ricardo, um assunto muito interessante que a gente conversou bastante, que é sobre a sucessão, né?
como você falou, quem montou a Beira-Mar foi seu pai, passou para você e hoje você está passando para sua filha. Eu queria que você compartilhasse conosco como surgiu esse interesse da Júlia em entrar na oficina, de trabalhar contigo, né? Júlia, eu quero você aqui, hein, um dia para você contar a sua versão dos fatos. A gente vai conhecer do seu pai agora, mas você já fica convidada para vir aqui dar o seu testemunho. Eu queria entender como é que gerou esse interesse da Júlia de trabalhar contigo na oficina e de assumir os negócios da família. Muito bem. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho a Mariana, que se formou em Direito, e hoje ela é concursada federal, né, inclusive com os desembargadores daqui de Brasília. E tem a Júlia, que é formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal, todas duas. E Júlia, quando ela acabou de se formar, foi naquela crise de 2016, 2015, que ali nós tínhamos um problema muito sério, um problema que a construção civil estava passando por grandes dificuldades. E ela trabalhava numa empresa, saía às 6 da manhã, trabalhava de 7 até o meio-dia, era estagiária. Botava uma bota, um capacete, e lá ia ela de ônibus, e eu deixei ela trabalhar lá. Mas teve um episódio bem interessante, que quando eu tinha as férias, as meninas iam para a oficina. E eu trazia ela nas férias para ficar na oficina. E não para ficar desenhando, pegar papel, desenha aqui, não. Ela ia para o pátio, ajudar a segurar um bico de solda para o lanterneiro, ajudar a segurar uma coisa ali para o mecânico, fazer alguma coisa. Então, para conhecer já a oficina. Então, elas faziam isso nas férias. E olha que eram 2 meninas, né? São 2 meninas. E outra coisa, eu também nunca fui de chegar em casa e amaldiçoar a oficina. Porque tem muitos pais que chegam já chutando. Chuta a porta, amaldiçoa a oficina, fala que não presta, que aquilo ali é horrível, que aquilo não dá dinheiro, que aquilo ali você só se aborrece, que você está perdendo o cabelo, e que você quer fechar a oficina, que você quer fechar a oficina, que você não aguenta mais. O filho está assimilando aquilo ali dia a dia. Está assimilando aquilo ali desde a sua tenra juventude. E aí, quando ele fica um pouco mais velho, ele vai querer ir para a oficina. Ele não vai querer ir para a oficina. Ele não vai entender oficina, ele vai entender medicina. Ele vai embora. Aí lá um dia o pai fala, olha, mas minha oficina está indo bem. Quê? Oficina indo bem? Você nunca falou isso a vida inteira. Vai dizer agora? Eu estou fazendo outra coisa. Então, a Júlia veio e ela ficou, depois de formada, ela foi para o pátio, continuou indo para o pátio, e ela ficou cuidando ali dos clientes, recepção, igual a sua Júlia aqui também. Depois foi para orçamentação, depois foi olhar o estoque, e aí ela rodou a oficina toda. Até que um dia eu conversei com ela, falei, Júlia, olha só, você é formada, você é engenheira civil, o que você quer da vida? A Beira-Mar está indo bem, é uma locomotiva que anda muito bem. Você tem que escolher, eu vou lhe dar uma semana. Mas eu fiz uma brincadeira com ela. Eu peguei um flip chart e fiz 10 perguntas. E ela respondeu as 10 perguntas. Depois eu pedi para que ela lesse perguntas e respostas. E dei uma semana, você vai pensar uma semana. Depois você volta para a gente conversar. Porque ela sabia que ela ia tomar uma decisão muito séria, não tinha como retornar mais, não tinha como voltar mais. Ali era um passo para o futuro dela, a continuidade da empresa, não é? Pode ser que aconteça alguma coisa que não queira mais, né? Mas ali ela tinha que saber que ela tinha que chegar chegando. Enquanto funcionária de CLT, porque ela é funcionária de CLT, eu sou o dono, ela tem que, nesse primeiro momento, entender que existe um patrão, para ela entender todas essas hierarquias, respeitar os funcionários e a coisa evoluir. Assim, o pessoal da Beira-Mar ama a Júlia, muito mais do que a minha. Mas ela tem um carinho muito grande pela equipe, e a equipe também tem um carinho muito grande por ela. Então, hoje ela está com 10 anos de oficina, está fazendo uma diferença muito grande. Ela vivenciou todas essas áreas, e hoje ela é minha gerente administrativa e financeira. Dá um show
Não é por ser minha filha, não, mas ela dá um show. Indicadores, planilhas, informação, resultado no dia 4, dia 5, pai. Está aqui, deu isso, funcionamos, performamos, pá, percentual, ticket. Eu quero uma análise de seguradora, de cada seguradora, ticket de cada seguradora, quantidade de carro, quanto foi de cada seguradora que ele mandou carro para a gente para fazer aprovação, carros aprovados. É tudo que você pensar, a gente tem nas mãos. Porque ela tem esse painel de controle como um todo. E isso me facilitou muito. Isso é muito bom. Então, a remuneração também. Não adianta você ter uma pessoa dessa e ficar poupando. Então, eu gosto também de alegrar, cuidar dela, dando dividendos da empresa também, presenteando enquanto vivo. Porque depois que eu morrer, tudo é dela. Então, é melhor presentear agora, enquanto eu tenho vida, eu tenho prazer de olhar nos olhos e, poxa, ver o sorriso dela e falar, poxa, que bom que você gostou, que bom que nós estamos evoluindo. Eu acho que é por aí. E não posso esquecer que todos os planos de metas são feitos por ela também. Todas as metas anuais, janeiro, até dia 15 de janeiro, a gente apresenta para todos os funcionários a meta do ano. Então ele já sabe para onde ele vai, ele já sabe a intensidade do remo, ele já sabe como ele vai performar para que a gente possa chegar lá no final do ano e parar no porto seguro. Eu faço uma analogia muito grande de um barco que saiu para navegar. Todo 1º de janeiro a gente entra num barco, toda a nossa equipe, e ela sai para navegar. E muitas vezes por caminhos desconhecidos. Sim. Pedindo orientação ao Pai do Céu, porque tempestade nós teremos, dificuldade nós teremos, mas que a gente possa chegar no final do ano num porto seguro, não é? E que possa ter essa trajetória. Poucas pessoas possam sair desse barco. São os nossos funcionários que às vezes querem ir embora. Nós sabemos que alguns portos que nós vamos parar nessa caminhada, alguns funcionários vão entrar no meio do caminho. O turnover vai acontecer. Às vezes não. Eu já tive ano, Thiago, que eu não tive uma mudança. Nenhum funcionário entrou, nenhum funcionário saiu. Que benção. O ano inteiro. Então, isso também a gente analisa nos indicadores. Uhum. Os indicadores nos mostram isso. Então, isso tudo é muito importante. Aí você consegue navegar melhor. Então, a Júlia tem feito toda a diferença. Obrigado, Júlia. E aí, você passando o bastão para a Júlia, você me falou que está desacelerando, né? Que você tem até uma poesia que eu gostaria muito que você declamasse aqui para nós. Mas eu queria que você explicasse um pouco desse teu projeto Desacelerar. Eu achei muito interessante. Pois é, esse projeto... Hoje você está me postando umas perguntas aí bem complicadas. Esse projeto Desacelerando, ele começou quando eu tinha 50 anos. Eu estava fazendo uma viagem para a Croácia e nós estávamos em 6 empresários, comigo 7. E foi muito interessante, porque nessa caminhada, para passar da Bósnia para a Eslovênia, para a Croácia, toda aquela região ali, não podia, daquela ocasião, não podia ir com um carro alugado. E nós entramos numa excursão. E nessa excursão, Thiago, foi muito interessante que tinha era excursão só de latinos. Só de latino. Então tinha mexicano, nós tínhamos aqui o pessoal aqui argentinos, toda essa região da Bolívia. Eram 50 vagas no ônibus, nós estávamos em 7, tinha mais 3 ou 4 homens, o resto era tudo senhoras. E visitar esses lugares na Europa é subir morro, ver igreja, ver museus, ver algumas coisas, uma praia, outra, principalmente na Croácia, coisas lindas que tem. E eu tive a oportunidade de conversar com muitas senhoras ali, grupos de senhoras. Começou com 4 brasileiras. E aí fui conversar com elas e perguntei assim, cadê o marido de vocês? E elas disseram assim, morreu. E o seu? Morreu também. E o seu? Olha, me separei. E eu comecei a perceber que... Obrigado. Eu comecei a perceber que o homem morre mais cedo. Eu estava com 50 anos. E aí eu fiz um projeto para poder parar aos meus 55. Eu falei, bom, 55 eu dou uma diminuída. Eu vou tentar fazer isso. E aí foi quando eu comecei a escrever esse projeto, viajando pela Croácia, e eu ali me debrucei em 15 pilares.
E aí, Tiago, eu vou te falar esses 15 pilares, que eu vou me utilizar aqui no celular, porque eu não tenho tudo de cabeça. Esse projeto contempla data para começar, o que vou diminuir no trabalho, horas e tarefas, quanto desejo receber de salário pro labore mensal, quanto de distribuição de lucro, quantos dias por ano devo folgar, qual o dia da semana devo separar para mim, quanto desejo ter na conta do Ricardo no início do projeto, o que preciso para que esse projeto seja executado, quem irá me substituir na empresa, quem será os meus pilares na empresa, relacionamento com esposa, mãe e filhos, relacionamento com Deus, como eu vou estar a minha saúde aos meus 55 anos, lembrando que esse projeto foi feito aos 50, hoje eu tenho 62. Alimentação e atividade física. São 15. Pessoal, não está na ordem não, tá? Poderia colocar outra ordem aqui, mas eu fui escrevendo e ficou dessa maneira. Então, esse projeto ele contempla esses 15 pilares. E depois desses 15 pilares, eu comecei a escrever qual a data. Qual a data do início do projeto? Eu coloquei o que eu devo diminuir. Então, por exemplo, nas segundas-feiras eu começo depois de meio-dia. Na sexta-feira, paro depois de meio-dia. Né? Na quarta-feira, depois das 2 horas, isso eu não consegui ainda. Na quarta-feira, eu tenho desejo de visitar amigos. Tem pessoas que estão doentes. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra. Tem pessoas que estão precisando de um abraço. Tem pessoas que estão precisando de uma ligação. Então, essa parte de quarta-feira, depois das 14 horas, eu tenho esse desejo. Ou então separar para mim, que eu gosto de pintar, eu gosto de escrever poesia, eu gosto de contemplar a vida, eu gosto de ouvir uma boa música, eu gosto de ficar sem fazer nada, sentado na areia da praia. Então, eu acho que tem coisas que a gente pode perfeitamente trabalhar em cima disso. Então, esses projetos que eu estou falando, e aí vou seguindo, o querer receber de salário, distribuição de lucro, toda essa coisa eu venho visitando dos 50 aos 55. Eu venho trabalhando isso. Só que chegou um momento onde a filha Júlia foi para lá. E com a chegada da Júlia, eu acabei adquirindo mais 2 terrenos e construindo mais 3 galpões. Engenheira civil me ajudou. Você já não gostava muito de obra? Já não gostava, meu pai gostava muito de obra. Pronto. E aí, hoje a Beira-Mar é dividida em 5 galpões, 5 estruturas, como você pode observar. Então, com a chegada dela, eu tive que impulsionar, eu tive que alavancar o meu negócio, o nosso negócio. E aí foi mais ou menos isso. Então agora eu me encontro aos 62, era para ter... Aí eu prorroguei dos 55 para os 60, tive que fazer essas obras, esses 5, 6 anos aí de obra, e aí eu falei, agora é minha hora. Aí Júlia engravidou. Virei avô de novo. Aí Júlia engravidou, tive que dar essa pausa de 1 ano. O Gregório tá aí, firme e forte, menino lindo. E aí, que é uma alegria nossa também, é o primogênito da família, né? E aí eu estou agora com novas perspectivas para 2027. Então, tive que postergar? Tive. Mas o mais importante, que existe um projeto. Sim. Que existe algo que está escrito aqui e que eu sempre estou revisitando e realinhando. Porque quando você não planeja, qualquer resultado você vai ter, ou qualquer lugar você vai chegar. Mas a partir do momento quando você planeja, você sabe onde você vai chegar. Então eu não consegui tê-lo 100% ainda. Muitas coisas eu já alcancei, mas algumas coisas ligadas a tempo, de sair um pouco mais, de ter mais tranquilidade, eu estou ainda trabalhando nisso. Preciso ser muito sincero, porque a oficina ainda puxa a gente, temos probleminhas diários que a gente precisa estar sempre ali acompanhando, mas de uma forma bem tranquila para você não ficar de cabelo branco. Mais tranquilo, né? Só de você já tem um tempo ali, na segunda, começar só depois do meio-dia, na sexta, parar depois do meio-dia. Né? Já tem mais qualidade de vida, né?
eu falei aqui que eu vou parar de falar que não vou mais trabalhar na sexta tarde, porque toda vez que eu tento, eu saio mais tarde ainda. Acontece. Acontece, Acontece. né? Mas Mas continue já tem persistindo. um plano, né? Já sei onde eu quero chegar. E engraçado você falar isso que eu aprendi no Sebrae lá atrás, quando eu fui montar a oficina. O cara falou assim, o consultor falou assim, quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Exatamente, qualquer lugar serve. Então eu trouxe isso para minha vida. Então, saber onde eu quero chegar, o resultado que eu quero chegar, o que eu quero ter, isso fez toda a diferença no meu planejamento também. E mais importante, uma coisa também interessante que você está falando, eu estou refletindo. Além de qualquer lugar serve, ele não sabe nem se chegou. Isso, chegou. Porque ele não sabe onde ia chegar. É. Então é necessário realmente parar um pouquinho. Eu tenho dito para alguns colegas lá que vão nos visitar, pessoas próximas de Vitória, é muito importante você vir para o outro lado da rua e olhar a tua oficina de frente. Como é que eu estou me sentindo? Estou feliz? Isso me satisfaz? Porque quando você trabalha no lugar onde você gosta, você não trabalha, você se diverte. Então, se esse ambiente é gostoso, é prazeroso, e você veja, eu gosto muito do que faço. Eu gosto muito de oficina. Que meu pai amava oficina, meu pai era mecânico. Eu comecei com 13 anos vendendo bateria. Eu amava uma bateria, porque era mais pesada, eu tinha um sonho, olha o projeto, eu tinha um sonho, que era comprar uma monareta, uma bicicleta, então eu vendia papelão, eu vendia bateria quando tinha, era uma ou outra, dava maior recurso, e vendia alguns ferros, ferro velho, para ter um projeto, para ter um sonho, que eu quero ter a minha monareta com 13, 12 anos, 14 anos, 13 anos, 12 anos. Eu queria ter uma bicicleta. Então eu já era empreendedor, sem saber, porque essa palavra empreendedor surgiu muitos anos depois, mas da venda desses inservíveis. E dali eu fui construindo outras coisas. Aí o sonho deixou de ser a bicicleta, passou a ser uma caixa de som, porque eu sou da época do Saturday Night Fever, os embalos de sábado à noite, John Travolta, lembra? Você não pegou isso não, né? Eu peguei, Já tem gente aqui que falar. pegou os embalos de sábado à noite. E aí eu queria ter uma caixa de som, um CD, um LP. E aí eu vendia bicicleta para comprar. Tive que trabalhar, fui trabalhar no cartório. Né? E com 15 anos eu vendi a bicicleta. Falei, agora eu vou fazer um maior projeto, e com maior distância. Foi um projeto que eu consideraria de médio prazo. Eu falei, com 18 anos eu vou comprar uma moto. E aí tudo eu guardava para comprar uma moto. Eu acordava, eu sonhava com a moto. Para você ter ideia, vou contar isso aqui. Nós fomos numa festa, eu tinha 16 anos aproximadamente. E aí chegou um cara com a CG, coisa mais linda. Uma CG. E tava todos os meninos ali, era aquela coisa de salgadinho que tinha, refrigerante no copo de plástico, aquela coisa, tomava Coca-Cola, né? Fanta laranja, Fanta uva. E chegou esse rapaz com a moto. Ele era um pouco mais velho. E meu apelido era Cadão. Ricardão, Cadão. Cadão, você sabe andar de moto? Eu falei, claro que eu sei. Eu nunca tinha subido numa moto. Mas eu olhava tantas pessoas andando de moto, que eu só perguntei para ele assim, liga aqui, acelera aqui, né? Freia aqui, né? Aqui passa a marcha. É isso mesmo, tudo certo. Já tinha tudo na cabeça. Rapaz, eu andei de moto. Eu andei de moto, rapaz, com 16 anos, sem nunca ter subido numa moto, de tanto que eu sonhava ter uma moto. Então, em cima do projeto, você está projetando sua vida, você está sabendo o que você quer. Então, desde novo, é muito importante. E aí, no teu negócio, também projeta teu negócio. E nunca diga que é tarde. Não diga isso. Ah, minha oficina está suja, minha oficina está ruim. Faça a mudança, pouquinhas coisas. Hoje você vai limpar, amanhã você vai pintar, depois você vai botar uma caixa de lixo um pouco melhor, um tonel. Daqui a pouco você está comprando um uniforme melhor para o teu funcionário. Ah, Ricardo, eu já estou no outro nível. Ótimo. Então vamos ver gestão, vamos ver as coisas. Cada dia fazendo algo a mais, melhorando os seus processos, melhorando o seu caminhar. E com isso a tua trajetória vai ser mais leve. Mas é preciso começar, é preciso planejar. E também, né, você tem lá o programa na CBN. Né? Como é que surgiu a ideia desse programa? Eu consertei um carro de uma produtora, uma pessoa que está na bancada comigo já há quase 8 anos.
E ela me fez um convite. Ricardo, eu tenho um programa que está parado na CBN já tem alguns anos. Era um corredor de kart, corredor de Fórmula, alguma coisa, Fórmula Ford na época. Ele que fazia, era do nosso estado. E ele parou esse programa, porque ele foi para o exterior, foi para a Europa. E ela me convidou. Eu fiz um teste e passei. E nos primeiros momentos era aquela coisa ali de falando sobre carro, sobre o dia a dia. Eu tenho essa forma de falar assim para o ouvinte muito didática, muito simples. Nada de confundir, nada de repiboca da parafuseta. Não. É coisa simples. Olha, que o teu carro está com isso, está consumindo aquilo, o pneu está murcho, não sei o quê. Né? E nessa conversa estamos há 8 anos, todas as segundas-feiras, no CBN, Pit Stop CBN com o Ricardo Barbosa, um programa que acontece às segundas-feiras, de 11h40 até meio-dia. Depois entra o programa nacional, que é a CBN em âmbito nacional. Estão entendendo aí o tamanho desse cara? O cara é gigante. E pra gente finalizar, porque se deixar, eu fico aqui perguntando coisa pra ele o dia todo. Eu queria saber de onde veio o bordão. O forte abraço. O forte abraço. Forte abraço, eu precisava de alguma coisa, esse bordão mesmo para marcar e nasceu, acho que do nada. Eu simplesmente falei, olha, um forte abraço. E ficou um forte abraço, a entonação foi melhorando. E hoje no programa está até com uma pausa. Até semana que vem. E um forte abraço. Ficou esse bordão aí. O pessoal brinca com isso. É tudo Não, farra. Virou referência. É tudo brincadeira. Não, Ricardo. Que Ricardo? Do forte abraço. O Ricardo do forte abraço é o Ricardo da Beira-Mar, né? Mas quando eu falo do forte abraço, todo mundo lembra de você. Né? E pra gente concluir, né? Que pena, né? Aí é aquela hora daquela musiquinha lá que quem vai editar vai falar, né? Né? Que não quer que acabe. Mas eu queria que você declamasse aquela poesia que você leu pra gente lá na sua oficina, quando eu fui lá, do Desacelerando. Vamos achar aqui. Vamos fechar com essa homenagem aí ao seu projeto. Vamos lá então. Mas antes de você começar, eu já quero me despedir, agradecer pela visita, por ter aceitado participar do nosso podcast, né? Você será sempre bem-vindo aqui, volte mais vezes, traga os faixa preta que você trouxe. Tudo faixa preta. Tudo faixa preta, contribuíram bastante e eu sei que esses dias que vamos passar juntos aí vão contribuir mais ainda. Vamos lá então? Vamos lá. Essa poesia foi feita assim com muita alegria em cima do projeto que eu falei, projeto Desacelerando. Desacelerando. Desacelerar. Palavra difícil de pronunciar. Com muitas interpretações eu vou comentar. Sábio o homem que sabe a hora de parar, mas para isso é preciso planejar. Não sei a hora, nem o momento certo. Não sei se tem momento correto, certo ou errado, só o tempo vai dizer. Eu só sei que tenho muitas coisas para fazer. Muitos sonhos quero realizar, mas se não colocar em prática, nada vai se concretizar. Como é bom sonhar, mas é preciso desacelerar para poder aproveitar tudo que a vida possa te proporcionar. Forte abraço! Senhoras e senhores, esse é Ricardo Barbosa. Para a gente finalizar de vez, Camila, vê para mim lá o brinde. Quero te entregar aí uma lembrancinha, tá? Que você leve, que você use, que você lembre da gente, né? É uma lembrança da Motors, nossa empresa de contabilidade, né? Também os cumprimentos do nosso sócio Bruno, que você conheceu ontem, o gigante, tá? Falou que gostou demais do grupo, entendeu? Faremos uma visita lá breve e espero que você tenha se sentido bem entre nós, acolhido aqui na nossa empresa, no nosso podcast e que você volte mais vezes. Com certeza. Thiago, foi um prazer muito grande poder estar com você, contando um pouquinho da experiência, da minha vida. E como é bom
Como é bom conhecer pessoas como você. Talento, olho no olho, um cara sincero, um cara de Deus, um cara que tem uma empresa muito, muito bonita, muito, muito linda, com energia muito boa. Isso a gente sente aqui, todos nós estamos comentando isso. Como é bom, como foi bom, como está sendo bom, né? E que nós possamos ter mais encontros como esse para falar da vida, falar dos filhos, falar dos netos, falar do projeto Desacelerando, falar como está indo esse projeto Desacelerando na sua vida e que isso possa ser um jargão para todos os donos da oficina, que comece a pensar na desaceleração da sua vida para que você possa ter uma vida melhor, mas com planejamento. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome não só do meu nome, mas de toda a equipe, todos esses empresários que vieram de Vitória para te visitar. E para a gente obrigado. encerrar, vamos lá. Forte abraço!